Tá conectando? Eu vou ver aqui na página se já conectou, se a gente já está ao vivo. Uhum. Ah, apareceu aqui. Estamos ao vivo, Paulo. Olá, Karen, que ótimo. Então, vamos falar hoje sobre o Manglik Dosha, né? Sim, eu vou. Pessoal, esse aqui é o Paulo César. Ele vai falar sobre Manglik Dosha nessa live de hoje. Tá? Eu vou deixar vocês com ele. Tenha uma boa aula e vou me retirar. Perfeito. Que o Senhor Ganapati te abençoe, Paulo, para que você Obrigado, tenha um Karen. excelente discurso. Obrigado. Pessoal, hoje nós estamos num dia especial, nós estamos dentro de uma eclipse lunar, né? Ela começou hoje até às 18 horas, encerra a eclipse lunar. Então é um momento de não fazer muitas coisas, né? Não assinar contratos, não fazer mudanças. Então nós estamos falando sobre a astrologia, que é algo mais espiritual. Então esse é um dia bom para trabalhar com isso, né? Eu vou aqui compartilhar uma tela aqui para a gente fazer uma apresentação aqui. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Deixa eu... Ok. Agora sim. Então, o meu assunto de hoje, vamos falar sobre Manglik Dosha, né? Separações conjugais. É um assunto bem complexo, muito polêmico dentro da astrologia védica, na Índia, porque ele acaba trazendo informações bem importantes e muitas vezes é contraditório, tem que ser muito bem analisado dentro do mapa astrológico, né? Então, sempre quando eu começo uma atividade dentro da Védica, sempre a gente faz um mantra antes, né? Então, vou fazer um mantra aqui para a gente iniciar essa tarde bem auspiciosa aí, né? Então, Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Ok. Então, começamos com o pé direito fazendo um mantra. Então, Manglik Dosha, deixa eu só mudar aqui um pouquinho essas apresentações aqui. Deixa eu só mudar que está tapando aqui. Então, ok, só um pouquinho. Perfeito. Então, Manglik Dosha, ou Mangal Dosha, ou Kuja Dosha, esse é o nome que confere a esse dosha, né? É uma condição astrológica que ocorre se Marte estiver na casa 1, na casa 4, na casa 7, na casa 8, na casa 12. Isso tem controvérsias, né? Tem astrólogos que acabam omitindo, às vezes, a casa 1, às vezes a casa 2, tá? Então, a gente vai florear tudo isso para ter um entendimento melhor, tá? Então, se Marte estiver na casa 1, na casa 4, na casa 7, na casa 8, na casa 12, na carta lunar ou na carta Chandra, né? Ou no Rasa, no ascendente, né? Na carta real. Uma pessoa nascida com a presença dessa condição é denominado Manglik, ou Manglik, ou Kuja Dosha, ou Mangal Dosha, né? Ou Doshan, lá no sul da Índia, né? Então, vamos entender melhor como é que funciona isso. Acredite que essa condição seja devastadora para o casamento, causando desconforto, tensão no relacionamento, levando à separação, divórcio e, em alguns casos, até a morte do cônjuge, né? Morte prematura do cônjuge, né? Isso atribuindo à natureza ardente do planeta Marte, né? Então, no entanto, Marte não é o único planeta na astrologia védica que deve afetar relacionamentos. Então, quando a gente acaba analisando isso, a gente vai analisar toda uma conjunção para ver o efeito
desse Marte e das combinações dentro do mapa para ter esse problema relacionado, né? Então, a gente tem que ver uma perspectiva mais ampla do mapa, né? Manglik Dosha, isso é um assunto muito importante, principalmente na Índia, onde todos os casamentos são feitos mapas, são feitas as combinações. E quando a pessoa ela é Manglik, ela acaba tendo um problema muito sério em termos de relacionamento e casamento, né? Então, existe a crença que as consequências negativas para um casamento com um único Manglik pode ser resolvida se o Manglik realizar uma cerimônia chamada Kumbha Vivadi, né? No qual o Manglik casa-se com uma bananeira, né? No sul da Índia, acaba se fazendo diferente. Naquela novela Caminho das Índias, quem recordar, foi feita essa cerimônia, né? Nós tínhamos lá a atriz principal, que ela era Manglik, né? Então, ela foi feita uma cerimônia de casamento com a bananeira, depois cortaram a bananeira, depois ela teve um casamento real, acreditando que isso cortaria o efeito do Manglik, né? O efeito de intocabilidade, né? Então, uma pessoa intocável para o casamento, então isso gera muitos problemas, né? Então, essa é uma crença. Os equívocos sobre Manglik Dosha têm efeitos de longo alcance em toda a sociedade, repete de superstição, especialmente em questões matrimoniais, né? Então, Manglik Dosha é um grande equívoco, olhando assim, se você não fizer uma análise profunda no gráfico, né? Tanto quando eu vou fazer um mapa de pessoas que vão se casar e a gente olha o mapa do homem, da mulher, do menino, da menina, para fazer as combinações realmente para ter assertividade enquanto eles estão preparando tudo isso para o casamento, né? Até vários shastras na astrologia védica, eles tem confusões aí, né? Eles diferem quanto às casas que estão presentes, quais são as exceções, quais são os efeitos, os remédios, né? Então, algumas autoridades falam que Marte colocado na 1, na 2, na 4, na 7, na 8, na 12 do ascendente ou da Lua, né? Isso causa o Kuja Dosha. Outras autoridades omitem a casa 1 e outros omitem a casa 2, tá? Então, vamos analisar um pouquinho melhor isso aqui. Lá o Rishi Parashara, em seu Brihati Parashara Orashastra, no capítulo 81, versículo 47, ele disse o seguinte: se Marte for colocada nas casas, no Lagna, nas casas 12, 4, 7 e 8, sem nenhum aspecto ou conjunção de planetas benéficos, o marido de tal uma mulher certamente terá uma morte prematura. Tá? Então, isso está falando num dos capítulos de Parashara, né? Portanto, é claro que se Marte tem um aspecto associado com o benéfico, não ao dosha, né? Deve-se notar que no versículo seguinte, versículo 48, ele deu outra importante exceção desta forma. O yoga em que uma mulher nasce se torna viúva, se um homem nasce, ele também se torna viúvo, uma mulher com yoga de viuvez se casa com um homem com yoga semelhante, esse yoga será cancelado, né? Então, o maior remédio para quem tem Manglik é casar com Manglik, tá? Isso perante os textos, né? Mas na prática você tem que analisar toda essa combinação também, porque tem muitos fatores relacionados com isso, tá? Então, essa é uma regra. Então, Manglik com Manglik corta o efeito, ou melhor, né? O karma não vai ver aquele karma negativo. Mas também, analisando em termos de personalidade, Marte, em determinadas casas, ele vai criar um tipo de personalidade. Marte na casa 1 é uma personalidade da pessoa, no gráfico dos dois, eles vão ter personalidades mais fortes, mais agressivas, isso vai dar um perfil, mas vai anular o efeito devastador do Manglik, né? No entanto, em geral, a maioria dos astrólogos inclui a casa 2, que também no Mangal Dosha aceita as 6 casas, né? Então, como Marte existe em 12 casas no horóscopo e simplesmente a gente está falando que 50% de todas as pessoas do mundo têm um nível de Manglik Dosha, tem um karma relacionado com isso. Então, aí a gente vê que os equívocos aí
pode ser muito grande, né? Ele pode arruinar o casamento de todas as pessoas aí, né? Então, bem complexo isso. Primeiro, vamos analisar, examinar o que é Kuja Dosha, como isso afeta o casamento, né? Então, planeta Marte, que é um planeta guerreiro, um planeta que ele simboliza coragem, agressão, vitalidade, espírito de luta, qualidade de guerreiro. Se for colocado em qualquer uma das 6 casas, isso dará tendências agressivas à pessoa e ao cônjuge. Isso é fato, tá? Em certos casos, Marte é maléfico ao nativo, também dá perigo à vida, desde que outras más combinações também estejam presentes, né? Então, Marte, ele sempre vai ter essa natureza, como se ele estiver lá em outras casas, na casa 9, vai ter problema com o pai e outras relações, na casa 3, o irmão vai ter. Então, Marte sempre vai ter essa posição de ser mais forte, mais guerreiro. Então, isso mostra a natureza desse planeta, né? No entanto, o Mangala Dosha, né, não é algo que possa ser ignorado. Causa discórdia conjugal antes do casamento, é muito essencial combinar o horóscopo das duas pessoas para fazer essa relação, né? Então, dessa forma, um Mangala casando com outro Mangala corta o efeito do Mangala, né? Então, esse karma não seria vivido, né? Perfeito? Várias autoridades especialistas deram muitas sessões e cancelamentos para o dosha. São tantos que quase tudo é cancelado, olhando, né? A verdade é que, na maioria dos casos, as chamadas sessões de cancelamento não funcionam muitas vezes na prática, né? Então, um grande astrólogo, né, ele falou, o P.S. Yen, em 91, o falecido Sri P.S. Yen, foi um gigante reconhecido da astrologia indiana e autoridade no aspecto de casamento. Ele fez um discurso na casa do outro astrólogo, do N.K.N. Rao, né? Ele foi bastante claro a afirmar que Mangala Dosha está presente nas 6 casas. E o Kuja Dosha, o Mangala Dosha, também deve ser examinado na Lua, Vênus e Saturno. Ele até deu detalhes da porcentagem de Mangala Dosha em cada casa, né? Na 8ª casa, se Dosha está cheio, no Lagna, metade da força, na 7ª casa, 1/4 da força, na 4ª casa, 1/8 da força, na 12ª, segunda casa, 1/6 da força, né? De acordo com as exceções e cancelamentos, ele foi muito específico sobre o seguinte: nenhum dosha, se Marte estiver na própria casa ou na casa de exaltação. Nenhum dosha se representa por um benéfico, né? Se um benéfico for colocado na 9ª casa, o dosha de Marte na 7ª e 8ª é cancelado. No entanto, ele também aconselhou que, além de Marte, os planetas Saturno, Sol e Rahu também causam dosha semelhante. Tá? Então, vamos analisar isso dentro de um mapa, né? Do ponto de vista de causar dosha, se Marte causa 100% do dosha, Saturno causa 70% do dosha, Sol causaria 50% do dosha, Rahu causaria 25% do dosha. Esses doshas também devem ser avaliados de outra forma, de acordo com o sistema Kuta correspondente. Seu conselho era dar mais importância a Dina, Gana, Rasi, Yoni e Ragu, e menos os outros, né? Dentro do sistema de entendimento. A correspondência dos horóscopos, especialmente a extensão do Mangala Dosha, é um trabalho de um astrólogo experiente, deve ser feita após a análise cuidadosa de ambos os horóscopos. No entanto, os seguintes pontos serão de grande interesse, né? Os textos clássicos declaram que o seguinte sobre Kuja Dosha: Marte posicionado na 1, na 2, na 4, na 5, na 7, na 8, na 12, calculados a partir do Lagna, causa Kuja Dosha. Eles também afirmam que essas posições devem ser examinadas, contadas por Lua e Vênus, né?
A intensidade do dosha, quando calculada da Lua e Vênus, é igual. A intensidade do dosha, quando calculada em Lagna, é 2 vezes maior que a da Lua e Vênus. Tá? Para homens, Marte na 2, na 7 e na 8. E para mulheres, nas casas 4, 8 e 12. O dosha é máximo, né? Então, o dosha para o menino deve ser maior que o da menina, né? Para Câncer e Leão, no Lagna, Marte é Yogacarta e, portanto, não há cuja dosha, né? Para Gêmeos e Virgem, Lagna é 100% dosha. Para Touro e Libra, é 100% dosha. Para Escorpião e Aquário, no Lagna, é 75% dosha. Para Áries e Escorpião, Lagna é 25% dosha. Então, para avaliar a força, temos que ver a força de Marte. Por isso, a força do Shadbala é especial. O Sthanabala, que é importante, geralmente todos os planetas, quando exaltados, são poderosos e produzem efeito total. Tá? Quando em Mula Tricona, dá 75% do efeito. Na casa própria, 50% do efeito. Casa de amigo, 25% de Mitra, né? Amigo natural. Amigo temporal, que dá 15% do efeito. Então, sabemos que a palavra cuja significa planeta, né? O planeta Marte, Mangal. Portanto, o termo cuja dosha significa uma falha ou problema criado pelo planeta Marte. Embora Marte possa criar muitos tipos de problemas no gráfico, por seu teoria e posição, mas cuja dosha realmente se refere a problemas criados por Marte em relação à vida conjugal. Essa condição para a formação do cuja dosha diz geralmente que é em um gráfico, independente de homem ou mulher, quando Marte é encontrado em qualquer uma das casas, né? 1, 2, 4, 7, 8, 12. Cuja dosha, alguns astrólogos do sul da Índia também ficam com a segunda casa, enquanto a maioria não concorda com isso, né? Marte, ele é o planeta da batalha, da guerra, da luta, ele é tamásico por natureza e pertence à caça dos guerreiros, né? Ele geralmente gosta de brigas, batalhas, é dado à raiva, e por isso sua natureza ardente, quando assume assuntos conjugais, né? Ele gosta de brigar, de briga em família, de casamento, né? O que atrapalha a felicidade conjugal, né? Marte também é um planeta com um excesso de desejo sexual, muita ousadia e sua natureza voraz, né? Todos eles são contra um casamento pacífico. A verdadeira razão que essas casas produzem cuja doce deve ser entendida logicamente, né? Marte na primeira casa, Marte é o planeta da ousadia, do tipo ditador na natureza, né? E por isso Marte no ascendente pode tornar uma pessoa muito ousada, né? Em sua família, sua vida, né? Ela pode querer ser o melhor em sua família, né? Prestar muita atenção ao que os outros falam, a esposa, né? Estão dizendo, né? Envolverá em brigas e se expressará diretamente. Ele também pode ter mau humor. Isso causa um grande problema, né? Marte também aspecta a casa 4, a casa da felicidade, da vida familiar, né? A casa 7, né? Conjuga a vida conjugal, e a casa 8, vínculo conjugal. Criando, assim, problemas em todas as áreas com a felicidade, né? Marte na segunda casa. A localização de Marte faz com que o nativo seja briguento ou se irrite rapidamente com a falta, né? Com fala e discursos altos, né? Discursos extravagantes e severos, né? Natureza adúltera. Né? Despesa de baixo temperamento, desperdício, né? Língua afiada, educação. Marte na quarta casa. O problema da batalha está na casa da vida em família. Então, batalha em família. Marte priva o nativo de harmonia doméstica, mal entendidos entre os membros da família, né? Marte lançará seu quarto aspecto na sétima casa do cônjuge, na vida conjugal. Na quarta casa, Marte perde sua força de direção e cria cada vez mais problemas na vida familiar, né? Marte na sétima casa, haverá confronto e infelicidade na vida de casado. Esse talvez é o pior de todos os cuja doshas, né? Um golpe direto dentro da casa, né?
Marte é o planeta de abuso, da violação, e estar na casa 7 é muito, possivelmente, pode causar violação da vida de casado, né? E um prontuário feminino pode causar tortura mental, física e excessiva do marido, né? Também haverá luta pelo poder dominante e pode haver falta de harmonia nas questões sexuais, né? Marte na 8ª casa, né? A 8ª casa rege o vínculo conjugal. A partir da 8ª casa vemos a possibilidade de morte do cônjuge, né? Marte é o planeta do ascendente, da operação, ataque de armas e sangramento, né? Todas as coisas são governadas pela 8ª casa, né? Portanto, estando na 8ª casa, Marte estará muito ansioso para desenvolver essas tendências. Ele pode causar a morte do cônjuge, possivelmente por acidente, né? Operação ou qualquer outro acidente. Assim, pode indicar morte precoce do cônjuge, né? A 8ª casa também é uma casa das questões ocultas, né? Atos imorais, e Marte aqui pode fazer com que o nativo se envolva em atos ocultos e pecaminosos, né? Quando eles avançam, né? Tá? Marte na 12ª casa. A casa rege todos os tipos de perdas e também o prazer na cama, né? Ou seja, o prazer sexual. Marte aqui pode dar desejos doentios ao nativo ou uniões ilegais com outras pessoas, né? Novamente, Marte apresentará aspectos para a 7ª casa, com o seu 8º aspecto, né? Então, o Kuja Dosha deve ser considerado um ascendente no gráfico Horácio, né? Além disso, esse Dosha deve ser confirmado no gráfico de Navansha, pois o Navansha representa o bem-estar geral do cônjuge, né? Outros textos dizem que devemos contar também com o Kuja Dosha da Lua e Vênus. Se for esse o caso, não haverá nenhuma pessoa sem o Kuja Dosha, né? Então, isso nós temos que analisar muito bem. Exceções para Kuja Dosha, né? Kuja Dosha não existe quando Marte está em conjunção com Júpiter ou Lua. Tá? Nenhum dosha para ascendente de propriedades do Sol, Lua, Marte e Júpiter, né? Nenhum dosha de Marte estiver em Leão ou Aquário. Nenhum dosha se Marte estiver na 2ª casa, que é Gêmeos ou Virgem, né? Nenhum dosha se Marte estiver na 4ª casa, se for de propriedade de Marte, ou seja, Áries ou Escorpião. Nenhum dosha na 7ª casa, se for Câncer ou Capricórnio. Nenhum dosha na 8ª casa, se for Júpiter, aí Sagitário e Peixes, né? E nenhum dosha se Marte estiver na 12ª casa, se for Touro ou Libra. Na experiência, essas seções são consideradas inválidas, se levarmos em consideração essas seções. O Kuja Dosha não existirá em nenhum horóscopo, né? Se fosse analisar todos os horóscopos e todas as seções, né? Então, remédios para Kuja Dosha. Casar um garoto com Kuja Dosha com uma garota com dosha semelhante, isto é anulado. As divindades que representam Marte são Subramania, Kartikeya, Kumarashmaya, Skanda. Adorar essas divindades toda terça-feira trará alívio, né? Quando Marte está na 8ª casa, e para proteger o mangalka da menina, especialmente no sul da Índia, a noiva é casada com uma árvore, né? Uma árvore de planta. Em alguns casos, a pípali, né? A árvore. Depois que o casamento é solenizado, né? A árvore é cortada, significando a morte do marido. Assim, o dosha é anulado. Ele estará pronto para o casamento real. Em casos graves, o Mahamritranjaya Homa, né? São feitos na Navagarra Homa, Ashwaya Homa, pode ser necessário no momento apropriado, né? Então, esses são... A lenda diz que Savriti lutou com o Lorde Yama e trouxe seu marido de volta à vida. Portanto, as pessoas acreditam que as meninas devem realizar o Savatri Vrata regularmente para proteger a longevidade do marido, né? Algumas pessoas recomendam o uso de pedras preciosas, como o coral vermelho, né? Mas sinto que, ao usá-la, você está fortalecendo Marte e os efeitos dele nessas casas, pode aumentar muito. Na medida do possível, não use nenhum deles, né?
Então, mantras relevantes para o planeta Marte ou Lord Hanuman devem ser rotineiramente cantados por uma pessoa mangue. Recitar Hanuman Chalisa ou cantar Gayatri Mantra 108 vezes ao dia será o melhor remédio, né? O jejum às terças-feiras mitigará os efeitos negativos de Marte e ajudará o planeta a apaziguar. Doar açúcar mascavo, pano vermelho, coral, flores vermelhas, cobre, tornar o planeta Marte mais relaxado e oferecer facas, espadas ao planeta e oferecer óleo de jasmim ao Sr. Hanuman, reduzirá a negatividade do planeta. Recitando Mangal Chandika Stotram, né? Esse Mangal Chandika Stotram é considerado um stotra de sucesso para remover todos os efeitos negativos do Mangal Dosha e ajudará a alcançar as bênçãos da deusa Chandika. Acender uma lâmpada de 5 faces, oferecer coco, o que irá a Deus e recitar o stotra, distribuindo finalmente a praçada, né? Reduzirá gradualmente os efeitos maléficos do planeta Marte, né? Mantras relevantes para o planeta Marte ou Lord Hanuman devem ser rotineiramente cantados por uma pessoa mangue. Recitar Hanuman Chalisa ou cantar Gayatri Mantra 108 vezes ao dia será o melhor remédio. O jejum às terças-feiras mitigará os efeitos negativos de Marte e ajudará o planeta e apaziguar o Marte, né? Aqui, repetiu. Então, aqui, eu queria dar uma explanação geral sobre o Mantra Dosha. É um tempo muito curto, falando de efeitos, de possibilidades e o que a gente precisa entender de tudo isso. Nós vamos analisar cuidadosamente o mapa da pessoa, ver a posição do Marte na casa 1, na casa 2, na casa 8, na casa 7, na casa 12, ver as outras combinações dos planetas, ver o Navansha, a posição, ver a Lua, a posição da Lua. Todas essas combinações vai permitir que a gente entenda um panorama geral do mapa, o tom geral do mapa em relação a isso, né, em relação ao casamento, à vida conjugal. E aí sim, a gente vai conseguir ver a força desse dosha atuando na vida da pessoa. Então, a variação é importante determinar. Por isso que acaba sendo um estudo bem profundo de cada detalhe. E assim determinar o caminho correto para a gente fazer uma avaliação melhor do mapa e assim seguir os caminhos corretivos, né? Os rituais, os somas, tudo isso para apaziguar, né? Os mantras, né? Então, quando a gente pega um mapa que acaba tendo um caso de mangue, normalmente a gente já vê separação, já explica para a pessoa, já mostra, mas a partir do momento que a gente tenha uma análise muito aprofundada para ter certeza, né? Já aconteceu várias vezes fazendo mapas, já fiz mapas de pessoas aqui no Brasil que iam se casar e realmente mostrava o dosha ali muito forte, né? De você falar para a pessoa que ela ia casar, ela ia separar, ia ter traição do marido, ia ter problema, né? Principalmente ali quando a gente vê o Marte na casa 8, que é a casa da morte, então acaba sendo algo muito perigoso assim, para o cônjuge, uma morte prematura, tudo isso. Então tem que ser muito bem analisado. Essa força geral do mapa é fundamental para a gente entender, né? Então, sempre quando eu vou fazer um mapa, eu vejo que existe isso, eu olho sempre Vênus, a posição de Vênus, a posição da Lua, vejo as relações. Então, existem planetas que acabam cortando isso, existem exceções que ajudam. Então, entender bem essas exceções, buscar as informações para entender esse tom geral de tudo isso, né? De como funciona essas combinações do Mantra Dosha. Tá? É um assunto bem complexo para passar tão rápido. Então, eu queria dar uma passada geral para ter um entendimento, para as pessoas verem a profundidade. Então, muitas vezes eu passo mapas e a pessoa quer saber muito da posição. Às vezes a pessoa já vem, eu sou mangue, que eu sou mangue, tal. Aí tem que ser feita uma análise muito profunda antes de falar se é mangue. Se realmente, se ele está acontecendo, se ele está com corte. Se ele está com corte, quer dizer que existe alguma coisa, mas existe uma coisa que atenua, então vai ter alguma dificuldade, né?
Muitas vezes tem uma posição ruim de Marte, mas tem outros planetas que acabam ajudando muito, né? Então, quando a gente vê o Marte lá na casa 7, causando manque, mas tem lá um Vênus muito bem posicionado, um Vênus em Mula Tricônica que acaba cortando, mas também não vai tirar todo o efeito negativo daquele Marte lá na casa 7, mas vai cortar o efeito ruim do dosha. Então, tudo tem que ser analisado profundamente para ter esse entendimento, tá? Então, existem muitas regras de corte de exceção que cortariam tudo, e existem muitas regras que deixariam tudo dentro, todo mundo com manque dosha, né? Então, é um assunto bem polêmico que eu quis trazer à tona, que isso precisa ser aprofundado. Isso daria para a gente fazer aulas aí de talvez um final de semana inteiro ou mais aí para a gente conseguir realmente aprofundar todos os efeitos de mangue, né? Perfeito. Toda essa profundidade que precisa ser feita na astrologia védica, né? Tá? Então, o que eu aconselho? Sempre que você se relacionar com alguém, procure um astrólogo, veja como essa combinação, veja o momento que está vivendo, veja se tem mangue, se não tem, se tem dificuldades, para ter um relacionamento melhor, para não ter dificuldades. Eu faço isso na minha vida sempre, as minhas parceiras de vida, né? Eu sempre olho o mapa, vejo as dificuldades todas, para a gente ser feliz. Esse é o objetivo de mostrar felicidades. Então, a casa 7 é uma casa importante para a vida, acho que é a mais importante, né? Acho muito mais que trabalho, até porque o amor e a felicidade, isso é fundamental. Então, essa era a informação que eu queria passar, né? Então, eu vou abrir para perguntas, né? Deixa eu só encerrar essa parte aqui um pouquinho, não? Deixa eu ver se a Karen está por aí, já está na hora do término, né? Olá, Oi, Karen. Paulo. Eu estou por aqui sim, ó. Eu coloquei aqui no chat algumas Hum, perguntas que fizeram para você lá no Facebook. certo. Está aparecendo no chat aqui, então tá. Deixa eu tirar esta tela aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Eu estou aqui, não sei como, agora ele não está aparecendo. Aqui, pronto, achei. Pronto, agora voltou. Deixa eu achar o chat aqui, onde que está aqui. Perfeito. A Thalita Vieira, Marte e Escorpião, anula cuja dosha? Marte e Escorpião, sim, tá? Porque é a própria casa, né? Então, uma das regras ali que a nossa referência falou exatamente que anularia. Mas o que tem que analisar nesse ponto, Taliana? Marte Escorpião. Então, tem que ver que casa que ele está, certo? Que não falou. Marte Escorpião anula com o 2. Thalita Feira. Marte conjunção com Vênus, está cancelando uma Galdosha. Isso está assim, né? Tá? Mas o que nós temos que ver nessa casa? Que casa que está? Se está lá na casa, se está lá no ascendente, se está na casa 4, na casa 8. Então, vai ter particularidades da casa, da função da casa, né? Mas o texto realmente fala ali que Marte exaltado e Marte nas suas próprias casas anula. Mas não pode esquecer que Marte está lá, que tem os efeitos negativos de Marte que acaba tendo, né? Tá? Lucas, eu sou exageradamente agressivo em alguns momentos, o que eu faço? Perfeito. Então, você acaba tendo talvez o dosha, né? A melhor forma de melhorar isso nós fazemos os rituais, os mantras, né? Fazer realmente os pujas, fazer os homas, fazer tudo isso para acessar. Eu costumo falar, muitas vezes, quando eu pego assim, questões de mangue e tal, alguma dificuldade, às vezes pega lá um quieto na casa 7, alguma coisa, e fala, nossa, você deve ter judiado do marido, da esposa, nas vidas passadas, que nessa vida você veio com essa trava, você veio com esse problema, né? Então, a melhor forma é a gente ter um entendimento sobre o problema, ver no mapa realmente que isso existe, e a melhor forma é a gente meditar em cima disso, fazer mantras, fazer lá
as doações, fazer os jejuns, né? Jejum nas terças-feiras, para apaziguar a Marte, tudo isso é fundamental. Assim nós conseguimos mudar padrões nossos, padrões assim de comportamento. Existe uma força de mapa do Marte atuando na primeira fase da vida, depois ele acaba sofrendo uma diminuição. Não a gente fala até os 28 anos, ali que os textos falam, né? Mas essa mudança a gente vai aprendendo com a nossa experiência de vida, tal. Então, a melhor forma é a gente meditar em cima desse desequilíbrio, dessa dificuldade, né? Tá? Então, e a Débora ali, boa tarde, Paula, do ponto de vista kármico, qual é o resgate, aprendizado que possuem cuja doce na carta natal, na carta, né? O resgate é exatamente isso, né, que a gente falou, né? O que eu fiz, o que eu causei, o que eu tenho que aprender, né? Eu costumo falar, normalmente até comentei ali, às vezes você usar uma pedra, você fazer lá uma joia, alguma coisa, você tem não é que ele vai cortar o efeito, mas você vai ter um entendimento sobre o problema, né? Então, que existe um karma, existe uma dificuldade, existe coisas, ações, né? Ações que eu tive que nessa vida eu venho passar, que eu venho resgatar, que eu venho viver. Então, a melhor forma é o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, nosso conhecimento, nosso aprofundando nas questões que a gente vai conseguir realmente ter uma evolução, né? Então, eu costumo dizer que a vida a experiência do relacionamento, a gente vai mudando, a gente vai pensando, vai se preocupando, né? Hoje eu tenho um relacionamento que me preocupo com a pessoa que está ao meu lado o tempo todo, em suprir elas psicologicamente, as necessidades, tudo, conversar sobre problemas, conversar muito, né? Sobre assuntos para a gente não ter diferença, para entender as necessidades dela. Então, a gente vai aprendendo. Então, esse Marte, realmente, esse cuja doce mostra o karma que tem em relação ao casamento e que é sério, que é forte, que eu só vou conseguir melhorar isso através de uma mudança. Então, o sofrimento leva à mudança e a separação, tudo isso. Então, é normal fazer mapas, as pessoas se param 3, 4 vezes assim. Eu falo, calma que uma hora vai dar certo, né? Porque a gente vai amadurecendo, vai melhorando tudo isso, né? Então, acho que o grande aprendizado está aí realmente, né? Luiz, Vênus e Marte, Gêmeos, casa 3, né? Ali, Marte na casa 3, deixa eu entender bem essa pergunta. Vênus e Marte em Gêmeos. Na casa 3, o ascendente seria Áries e tal. Não, aí não seria, não daria cuja doce, mas daria um atrito grande ali com os irmãos e esposa tal, mas não seria cuja doce ali, né? Lilian Peruso. Quando existe esse dosha no segundo casamento, alivia? Sim, alivia. Quando a gente começa a fazer um mapa, a gente começa a desenvolver, e dentro dos textos que a gente vai buscando, fala exatamente assim as combinações que a pessoa vai separar no primeiro casamento, que o segundo vai ser bom. Né? Quando a gente começa a montar, acaba montando um mapa, que às vezes dá mais ou menos mais de 50 páginas, a gente vai trinchando cada casa, cada planeta, tudo, e ali realmente já vai mostrando exatamente. Então, alivia, né? Alivia, são aprendizados, são mudanças, muitas vezes, como foi falado ali do que se fala de casar a primeira vez com uma bananeira ou com uma árvore de pipa lá no sul da Índia, isso cortaria e o segundo casamento seria a pessoa. Então, realmente, isso daria um alívio. Muitas vezes muda, mas a natureza ardente do planeta está lá. O que muda é a experiência da pessoa, valores, e isso tudo acabaria ajudando bastante, né? Amandita, Marte na casa 4, em Capricórnio. Deixa eu ver aqui, em Capricórnio. Mas na nona está o ascendente em Áries, conjunção com Júpiter. Deixa eu pensar aqui, deixa eu olhar aqui. Marte na casa 4, em Capricórnio.
Essa casa aí é onde o Marte exalta, então ele fica forte e essa é uma exceção, realmente corta o Kuja Dosha, né? Então Capricórnio, acho que é o melhor corte do Kuja Dosha aí, né? Então isso fica muito bom, mas na nona casa está o ascendente em Áries, conjunção com Júpiter, anula, isso anula mais, aí anula mais ainda, né? Vai ficar muito forte. Por isso que é importante a gente olhar, quando a gente fala em Mangliki, a gente não pode olhar só Marte, tem que olhar os outros planetas, tem que olhar Vênus, tem que olhar o Navamsha, tem que olhar o Júpiter, né, que acaba sendo um planeta benéfico, o Mercúrio, todas as combinações, aspectos positivos, né? Se ele está na casa de inimigo, no inimigo, se ele está maléfico no mapa, tudo isso tem que ser olhado, tá? Mas realmente ele corta, tá? Cacamael, vou perguntar de novo. Me desculpa. Tem um Marte na 12ª casa exaltado. Na quarta do D9, mas ele está com uma pontuação baixa no chá de bala. Esses efeitos são amenizados, sim. Tá? Eles são cortados, né? Então, o que se olha nesse mapa? É muito difícil falar assim com perguntas sem olhar um mapa no contexto geral, né? Mas ali olhando assim pela exaltação está cortado, tá? Mas sempre tem que olhar, ele está na 12ª, ele está exaltado, mas ele tem um Marte afetando a casa. Lá ele lança aspectos lá para a casa 7 diretamente, né? Então, ele tem seus aspectos, né? Então, isso não pode desabonar isso, ele vai trazer alguma dificuldade, tá? Mas o contexto geral é importante ver os outros mapas, tem que ver a Lua funcionando, Vênus é importante, né? Olhar a força de Vênus e olhar o Navamsha para entender assim qual o grau, quantos porcentos, o que isso afetaria, tá? Então, assim, responder as perguntas curta e seca, assim, em cima, isso na astrologia védica, isso não funciona muito bem, porque a gente tem que olhar todo o contexto geral, todos os planetas, todo o tom geral do mapa, né? Então, muitas vezes eu acabo pegando um mapa que o tom geral do mapa está na vida profissional, que a pessoa veio para executar cargos, funções e tal, e a casa 7, o relacionamento é algo muito fraco na vida, a pessoa não tem tempo para aquilo, ela veio se dedicar a trabalho, a profissão, e essa área da vida não é importante e acaba tendo um casamento mais complicado, distante, muitas vezes, né? Então, tudo isso tem que ver o Ketu, às vezes o Ketu tem uma função de afastamento da vida, às vezes está lá na casa 7 também, que dá aquela coisa do não dando importância, valor ao casamento também, né? Então, tudo isso é bem complexo, né? Adriano Rodrigues, Marte em Libra. Na casa 2, em conjunção com Saturno. E Marte em Aquário na casa 7, no D9, caso perdido. Vamos lá. Então, vamos olhar lá. Saturno ele tem uma função de... Quando a gente olha Saturno dentro do mapa, em casos de separação, ele não dá separação. Ele deixa as pessoas dentro do casamento, dentro da relação. Muitas vezes, por uma conveniência, muitas vezes que a pessoa fica lá por causa de dinheiro, por causa de bens, de alguma coisa, não se separa. Então, o planeta que segura o casamento, muitas vezes, é o Saturno, né? Então, vamos olhar um pouquinho mais essa pergunta aqui. Marte em Libra, perfeito, regida por Vênus na casa 2, em conjunção com Saturno, e Marte em Aquário na casa 7, no D9. Tá. Esse D9 tem que ser olhado também as outras combinações dos outros planetas, né? Então, aí realmente vai confirmar uma dificuldade maior. Então, esses gráficos, as divisionais, são fundamentais de ser analisada para ver a força, tá? É difícil a gente dar uma resposta mais exata, assim, pontual, seca, porque não é assim que funciona,
né? A gente tem que ver as outras forças, outros fatores. Às vezes tem lá um planeta que vem e eu costumo falar nos mapas que tem muita coisa que tira e tem coisa que dá, né? Às vezes você tem lá um efeito negativo muito forte e um efeito positivo muito forte. Então, a gente começa a ponderar, ver os momentos, e principalmente, o que até não foi falado exatamente nos dashas, né? Os períodos de ativação do planeta, do problema, né? Quando que vai atuar, quando que vai entrar, entrou o dasha de Marte, em função, entrou o dasha da casa 7, né? Realmente tudo isso tem que ser analisado em conta, não, sabe? Não dá para limitar, né? O caso perdido, isso não existe karma a ser vivido, né, Adriano? Então, assim, olhar essa resposta assim, sem analisar o tom geral, tudo, é muito difícil de ser olhada, tá? Então, você tem que ver esse tom geral do teu mapa, o que você veio fazer, qual que é a tua função na vida, qual que é o teu karma maior com a vida. E existe, muitas vezes, quando existe uma trava lá no relacionamento, tem outras questões que são muito mais importantes dentro do mapa. Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá? Então, acaba sendo complexo. Eu diria assim, não tem como. Eu acho que dentro da astrologia védica, as regras, elas são importantes para a gente ter uma base, para a gente ter uma direção. Só que uma regra que existe para uma condição, às vezes tem uma outra regra para um outro planeta, uma outra posição, que acaba fortalecendo o assunto, né? Então, já aconteceu comigo assim. Tinha lá uma paciente que eu atendia, tal, dentro da medicina ayurveda, e sempre eu olho o mapa de todos os pacientes e ela estava num tratamento e eu olhei o mapa dela e falei assim, olha aqui, ó, teu mapa mostra aqui, ó, quando entrar aqui nesse período do Ketu, cuidar do teu casamento que você vai se separar, né? Então, o que aconteceu? 3 anos depois ela me liga lá, Paulo, realmente meu marido pediu separação, né? Daí, o que eu fiz? Então, espera um pouquinho, deixa eu abrir teu mapa, ver o que você está vivendo, né? Então, era exatamente o período de separação, Ketu depois vinha 7 anos, depois de 7 anos ela viveu o período de Vênus, né? Exaltado, né? Onde seria um período bem fantástico para a vida dela, né? Então, tudo tem que ver esses pontos para poder analisar. Então, caso pedido para relacionamento não tem, existe a experiência de karmas aí que tem que passar, as dificuldades e ver essas forças, tá bom, Adriano? Então, isso é bem importante, né? Vamos ver lá, mais alguma pergunta? Não, acho que foram todas aqui. Ótimo, pessoal, obrigado, né? Esse aqui é um assunto bem gostoso de estar falando, porque fazer mapas, a gente mergulha na vida de cada pessoa e a gente começa a entender e quando a gente consegue finalizar tudo isso e explicar para a pessoa, a gente realmente dá uma direção, dá um norte para a vida, para os problemas, né? E também, quando eu costumo falar nos mapas, né? Então, quando tem um dosha desse, uma dificuldade de relacionamento, costumo falar que o que você fez, que karma que você tem que passar, o que você tem que superar para ser melhor, para evoluir nesse ponto, ter uma condição melhor, questão do relacionamento, né? Então, o dosha ele vem para isso. Sei que é um assunto polêmico, tem muita informação, meia hora para falar uma coisa rapidinho fica muito difícil de ser analisado. Mas eu acho que é um assunto que tem que ser desenvolvido, né? Então, para quem está estudando, para quem está ou só buscando informação, é um assunto que tem muita coisa para ser estudado, ser aprofundado, né? E, então, acaba sendo bem, bem especial mesmo, né? Tá? Karen, como é que estamos aí? Mais perguntas? Olha, tem bastante perguntas sim, só que nosso tempo aqui está curto. Aí, se você depois puder ir lá, né, responder Vou lá no teclado lá, para o pessoal,
Seria bacana. Porque daqui a pouco Maravilha. vai entrar a Mila, A que ela vai Mila, fazer, né? ela vai terminar Ela vem a com assunto live dela. maravilhoso, né? Porque agora eu fiz a bagunça, agora ela vai harmonizar tudo, né? É. Uhum. Então, tinha umas perguntas lá no. Deixa eu ver se dá mais um tempinho aqui. Mas é assim, são perguntas que eu vejo assim, são muito direcionadas para a própria carta. E nesse caso, eu sempre penso assim que se a pessoa se consultasse com você, seria melhor para dar uma resposta mais pontual, porque é muito difícil assim você responder só Não, com. vai ser paliativo, né? Vai ser uma resposta não correta, né? Porque tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins e, né? Então é muito. A astrologia, o fascínio da astrologia é que ela não é exata, né? Ela tem várias, todas as pessoas são únicas, individuais, e a astrologia védica ela vai nesse ponto. Você é essa pessoa que vai passar por isso, essa dificuldade e pronto, né? É. E como eu Então, estava até conversando contigo no início, né, antes da gente ir ao ar, que eu também tenho um Manglik Dosha, só que ele é um Manglik Dosha baixo, porque é parte só do ascendente, né? E eu fiquei uhum, 1 ano e meio retificando meu Marte, até eu ter aquele insight, assim, que uhum, me libertou daquela energia tamásica de Marte, né? Porque eu tinha... Ele, o que que ele dava ali na casa 4 ele causando argalá sobre o meu ascendente? Ele causava rompantes de humor. E depois uhum. que eu retifiquei, eu nunca mais tive rompante de humor. Olha Claro que que ele só. continua funcional lá para a defesa, porque um maléfico enquadrante, ele defende bem Isso. a área onde ele está. Então, ele nunca Uhum. vai perder essa função de ser um bom defensor daquela porta. E não Mas deve, não né? vai mais me causar transtornos. Com certeza. Não Isso é? que é o legal. Isso que é o legal. Vou, Então, vou utilizar o melhor da energia dele. isso, exatamente. Que ótimo. É. Cara, foi um prazer enorme aqui estar falando sobre esse assunto, que é polêmico, né? Então eu vou lá pro chat lá responder as pessoas, né? E Tá, eu sucesso. agradeço a sua presença, muito obrigada. Fiquei muito feliz com essa matéria, essa temática que você abordou, porque também é um assunto que as pessoas perguntam muito lá no grupo. Eu acho que Uhum, a partir de agora vai ajudar elas a compreenderem melhor o uhum. assunto. Tá bom? Muito obrigada, Paulo. Sempre que vamos marcar uma outra live, uma outra combinação de live com outros astrólogos também, colocar aqui na Ótimo. nossa página ou lá na sua página, tanto faz. Tá Estou bom. disponível Ótimo. aí, tá bom? Estarei à disposição. Foi um Obrigada. prazer enorme, tá? Muito Igualmente. sucesso. Tá? Tchau, tchau. Pessoal, vamos esperar agora mais uns minutinhos, que a Mila Guimarães, daqui a pouquinho, às 17 horas, vai entrar para terminar a live dela, tá bom?